docinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho do que eu estou estudando, que eu estou fazendo estudo bíblico. Estudo não, na verdade é uma leitura e eu adaptei para fazer um estudo, ou pelo menos fazer anotações do Felipe Parentes, que é 100 dias para ler a Bíblia. Não estou fazendo exatamente em 100 dias, porque eu estou anotando, então isso vai tomar um pouquinho mais de tempo. Mas hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre Jacó, então eu vou resumir basicamente a história para que a gente possa chegar no contexto. E se você ainda não conhece a história, ela fica ali em Gênesis, então você vai entender o princípio e é muito interessante, né? Ali do 1 ao 14 você vai ver uma história da criação, aí o desenvolvimento, como é que foi fazendo. Logo a seguir você vai ver as bênçãos que Deus já derramou sobre a vida de Abraão, quando ele e Saraí tem a profecia de que teriam filhos, não esperam, aí não teve um diálogo ali. Ela dá sua serva para ele, que essa serva se chama Agar. Agar tem um filho chamado Ismael, já dá um desacerto ali na casa. Saraí tem então um filho que é chamado de Isaac. E aí vai passando o tempo, a Saraí fala para o Abraão, também conversa com Deus. E aí Agar vai embora, acontece muita coisa, sair do seu âmbito, mas enfim, não é para falar sobre Agar nem sobre Saraí, mas ali começa em Abraão a história de Jacó, como também começa em Abraão a nossa história, as nossas bênçãos que nós devemos tomar posse para que nós possamos alcançar e viver as promessas de Deus em nossa vida. Beleza, Abraão tem seus filhos, Sara tem o seu filho chamado Isaac. Isaac se casa com Rebeca e Rebeca tem 2 filhos, Isaú e Jacó. Isaú e Jacó é o primeiro relato bíblico da onde tem gêmeos. Eles já lutavam ali dentro da barriga pela primogenitura, porque naquela época isso era muito primordial, era essencial. Então Jacó, se eu não me engano a tradução é trapaceiro, o nome, ele nasce segurando o calcanhar de Esaú. Acontece algumas coisas ao longo dessa história. Eles crescem. A Rebeca, ela era mais apegada a Jacó. Isaac, ele era bem mais apegado a Esaú. Então, assim, já tinha essa divisão ali desde o começo. Esaú e Jacó sempre tiveram um pouquinho de rixa desde o ventre de sua mãe. Então, assim, algumas coisas vão criando parâmetros ali dentro. E aí Jacó cresce, acontece algumas coisas. Quando Isaac tá prestes a morrer, ele tá ali no leito da cama, ele chama Esaú para que ele pudesse abençoar, pede para que Esaú vá à caça, busque um animal, prepare uma sopa, uma coisa bem gostosa para que ele possa comer, se alimentar e que com isso ele possa liberar bênção sobre a vida de Esaú. Porém, repita comigo, nisso, Rebeca ouve o que Isaac fala para Esaú e chama o seu filho. E aí ela chama Jacó, fala para que ele vá ali no rebanho, pegue um dos animais, traga para que ela mesma prepare a sopa. Por aí você já começa a ver que sempre vai ter um jeitinho mais fácil, mas isso vai te levar para caminhos mais estreitos. Mas quando Deus tem uma aliança com alguém da sua família ou com você e ele liberou bênçãos, liberou sobre você alguma coisa, pode ter certeza que ele vai cumprir. Aqui nessa parte da Bíblia me dá um pouquinho de revolta, mas beleza, faz parte do contexto, faz parte da história, faz parte do que é a história em que lá no início foi contada. Então Jacó vai, prepara o caldo, só que Esaú, ele era peludo e Jacó, se eu não me engano, era ruivo, era alguma coisa assim. Tanto que fala em Gênesis, quando eles nasceram, deixa eu só achar aqui pra vocês, que um nasceu, ele era ruivo e o outro não. Então aqui, ó, nasceu, isso daqui tá em 25:24. Nasceu o primeiro ruivo com todo o corpo revestido de pelo. Então Esaú, ele era ruivo e peludo desde pequeno. Já depois nasceu seu irmão.
com a mão segurava o calcanhar de Esaú e por isso deram o nome de Jacó. Então Jacó nasceu por segundo. E aí, como é que o pai não vai conhecer um filho que tem uma característica específica? Isaac não estava enxergando... Isaac não estava enxergando direito. Então, assim, ele ia apalpar, tocar em seu filho para conhecer quem ele era. E aí ele se cobriu com pelos, colocou pele de animal, alguma coisa nesse estilo, e ele foi lá. Ele falou algumas coisas, então Isaac abençoou o seu filho, que era para ser Esaú, mas ele abençoou Jacó. Após isso, Esaú viu, trouxe o caldo e tal, e aí o teu pai contou, e aí ele pediu para que ele abençoasse, e nisso houve uma rixa completamente definida ali entre dois irmãos, Esaú e Jacó. E aí Esaú falou que ia caçar Jacó, que ia matar, e nananã, e Rebeca ouviu isso. Rebeca fez o quê? Chamou Jacó e falou para que ele fugisse para a cidade da sua parentela, ordenou que ele não casasse com outro povo. Então ele mandou Jacó para a cidade de seu irmão, Labão, se eu não me engano se fala assim. Lá ele chegou, ele trabalhou por 7 anos e depois ele se apaixonou de cara por Raquel. Ele apaixonou-se por Raquel. E aí, só que Raquel era a filha mais nova, mais velha. No costume mais nova. No costume da época, não havia essa coisa de você dar a filha que o cara queria. Tinha uma ordem, por exemplo, nasceu a primeira, segunda, terceira, então vai ter a escalinha. E essa outra filha se chamava Lia. Eu tô resumindo, tá? Então depois você lê, anota e estuda, beleza? Essa filha se chamava Lia. E aí o que fez? Ele falou para Labão que ele ia trabalhar durante 7 anos para que ele pudesse casar com Raquel. E Labão concordou, falou, ok, beleza, bora lá. No dia da festa de casamento, vamos dizer assim, Lia entrou dentro da tenda e o teu pai pegou Lia, né, levou lá para dentro da tenda e deu para que Jacó tivesse relações para que eles pudessem se tornar então marido e mulher. Beleza, quando amanheceu ele viu que não era Raquel e que era Lia, e ele foi conversar com Labão, porque ele tinha trabalhado durante 7 anos para que ele pudesse ter com Raquel. Aí Labão falou para que se completasse os outros dias da festa, porque na cultura lá eles fazem 7 dias de festa, de casamento, e aí ele trabalhou por mais 7 anos por Raquel. Acho que é alguma coisa nesse estilo. Então eles tiveram as duas e ali teve uma rixa entre irmãs. Porque desde o princípio Jacó se apaixonou em primeira vista, aos primeiros olhos, por Raquel. Porém, Lia entrou no meio da história. Lia era uma mulher fértil, começou a ter filhos ao todo, no geral, com Lia, com Raquel e com as suas servas. Ele teve 11 filhos, se eu não me engano. Eu até anotei aqui algumas, mas os 4 primeiros filhos que Lia deu a Jacó se chamava Ruben, Simeão, Levi e Judá. Aí Raquel viu tudo aquilo, se frustrou porque ela estava sendo infértil, porque ela não podia ter filhos naquele momento, até aquele determinado momento. Então, Raquel entregou a sua serva, repetindo algo que aconteceu lá com os seus avós, no caso de Abraão e Saraí, que pegou Agar e deu para que Abraão tivesse filho, porque Saraí não estava esperando tempo, não teve diálogo. Enfim, você vai ler ali no começo e você vai conseguir entender a história. Jacó nasceu, Raquel pegou Bila e deu para Jacó e nasceu Dan. Acho que é assim que fala. Raquel teve deu Bila novamente para que Jacó tivesse e nasceu Naphtali. Eu não sei se pronunciar assim os nomes, mas no caso, então, Lia deu 4 filhos, que era realmente de Lia. Raquel pegou a sua serva e entregou para Jacó, para que ele tivesse relações e assim, por meio dela, eles pudessem ter filhos. E saíram aí 2 crianças que se chamou Dan e Naphtali. Eu não sei se pronuncia assim. Após isso, o primeiro filho de Lia, que se chamava Ruben, foi à caça, voltou com mandrogaras. Não sei falar se é assim. Raquel pediu
para que Lia desse um pouco para que ela pudesse comer. Lia já ainda tava com aquele fervor no coração ali, com um pouquinho de raiva, né? Já falando que você já roubou meu marido e você ainda quer que eu te dê algo de comer? Mais ou menos por aí é a história. Porém, repita comigo, porém, Raquel foi aí e disse que se ela desse de comer, ela poderia ter com Jacó aquela noite. Então, tipo, tinha algo nesse estilo. Um dia era uma, provavelmente um dia era outra, porque ela entregou para Jacó para ela naquela noite. Neste dia, quando chegou a noite, ela teve relações e ela engravidou pela 5ª vez. E o nome desse filho se chamava Isacar. E também, logo em seguida, teve outro filho que se chamava Zebulon. E outra filha, 7ª filha, que se chamava Diná. Raquel dá à luz a outro filho logo após isso, que se chama José. Passou-se mais algumas coisas, nasceram outras crianças, então Jacó pediu para Labão ali para que eles pudessem voltar para sua terra, porque Deus também já estava falando que ele precisava voltar para sua parentela e tal. Ele não permitiu, acontece muita coisa. Jacó fala com Labão, que é seu sogro, irmão de sua mãe também, porque ele voltou lá na terra aonde a sua mãe saiu. Aí gerou toda coisa. Ele pegou Labão, tinha as 2 filhas, que era Lia e Raquel, entenderam o contexto? Voltando. Aí ele pede para que ele possa voltar, mas que ele queria ter alguma coisa. Então ele fala das vacas malhadas, dos bois malhados e não sei o quê. E Deus o abençoa grandemente nisso. Porque se ele fizesse um acordo com Labão de que se as vacas malhadas seriam dele, todas as vacas que nascessem seriam malhadas, entendeu? Então Deus sempre estava ali agindo. Em alguns momentos aí, nessa história, ambos tentou se trapacear, porque Jacó era um trapaceiro até então ambos tentavam ficar jogando um pra cá, outro pra cá, e foi acontecendo muita coisa. Ele tentou voltar, nisso deu muita treta, ele resolveu fugir, ele foi, Labão viu que eles fugiram, foi atrás dele, mas Deus veio em sonho, falou pra ele, não fale nem bem, nem fale nem mal, tenha cuidado a respeito de Jacó. E isso daqui já vai estar aqui, ó, lá no 31. E aí no 31, no versículo 42, no meio pro final, ele vai apresentar as causas para Labão. Falando como que você pode estar com tanta raiva, porque Labão entra, vai tentar procurar os seus ídolos. E Raquel pegou os ídolos, colocou, mas ele não encontrou. E ele tava furioso tentando encontrar o porquê que tinha, tipo, roubado ele. E aí, nisso aqui, que entra uma parte muito interessante. Deu já 13 minutos de vídeo pra mim chegar onde eu queria chegar. Mas se você está até aqui é porque você se interessou. E eu tentei explicar de uma maneira, assim, bem contexto geral, no máximo, para que você entendesse, beleza? E aí ele começa a falar para Labão, mas eu eu trabalhei para você por 20 anos, eu nunca deixei faltar. Quando os animais vinham e comiam algum animal, eu mesmo tirava do meu bolso para cumprir com você o meu compromisso. E ele foi apresentando a sua causa. Aqui eu até fiz uma anotação no meu caderno aqui, que é bem interessante, que ela vai falar sobre aqui, ó. Ele apresentou para Jacó, seu juiz é Deus. Mantenha seus pés firmes em seu caminho, reto, conheça sua identidade, seja verdadeiro. Jacó estava ali apresentando a sua causa a Labão, e mostrando que em 20 anos ele havia sido fiel e íntegro enquanto ele trabalhava com ele. Então por que ele ia sair da casa e ia roubar as coisas que ali estavam? Ele resolveu mostrar. Então assim, se você tem seus pés firmados, você sabe que você foi íntegro, você sabe que você dorme tranquilo e em paz com aquilo, o seu juiz é Deus, então apresente as suas causas. Aconteceu o que ele foi falando, e aí no versículo 42 tá assim: mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Porque na noite anterior Deus tinha vindo e falado para Labão para que ele tivesse cuidado, não falasse nem bem e nem mal de Jacó. E aí eles fazem uma aliança.
E aqui em mais um ponto super primordial na nossa vida. As nossas aflições, as nossas lutas, as nossas pedras de tropeços, as coisas que tentam nos fazer cair, nos fazer desistir, o que nos traz medo, elas têm que ser realmente como pedras para que nós pegamos, montamos, colocamos elas no chão fixada e montamos ela como alicerce de parte da nossa história. Então Jacó, isso aqui está em 31:45. Então Jacó tomou a pedra e a erigiu por coluna. E disse aos seus parentes: ajunte as pedras. Eles foram juntando as pedras, fizeram um montão ao lado, a qual comeram. Tipo assim, fiz uma pedra, montei, ergui aqui, tá firmado, não passo mais por isso, aqui tem uma aliança, Deus está conosco, Deus está mudando a nossa história, Deus está mudando a nossa vida, e aqui está firmado, e essa pedra já não é mais uma pedra de tropeço na minha vida, já não é mais um problema, já não é mais aflição. Hoje, esta pedra, eu declaro que ela é apenas um alicerce aqui do que construiu a minha história, faz parte de um contexto da minha história. E ainda assim, Deus é a testemunha entre isso, que tudo que aconteceu, que essa pedra está representando. Aí no 32 aqui, eles falam ali, né, que eles montaram um acampamento e que deu o nome de Manaim. Mais pra frente entra numa parte muito interessante. Eu vou ler com vocês 32:7. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois, os carneiros, pois pensou: aqui é a chave. Ele foi voltar para sua terra, assim como Deus havia ordenado lá atrás, quando ele pediu para Esaú, para Labão, que desse o salário para que ele não voltasse de mão vazia. E aí ele, das malhadas, aquela parte da história. Ele volta, depois de fazer aliança com Labão, ele volta para sua terra. Então, ele pede para que vão até Esaú, fale que ele está retornando, ele vai ser tipo como um servo. Esaú era o primogênito porque ele nasceu, apesar dele ter vendido a sua primogenitura em uma parte do contexto da história. Mas enfim, ele ficou responsável por aquela terra, ele teria que chegar e ser servo, então ele teria que voltar com o coração disposto a servir, assim como nós devemos fazer. E aí, o que acontece? Ele ficou com medo, porque o povo voltou e falou bem assim, fomos até Esaú, ele também está vindo se encontrar com o Senhor, e mais 400 homens. Neste momento, por uma fração de segundos, Jacó teve medo. Ele ficou angustiado. Ele ficou com temor. Porém, repita comigo, porém, você pode ter medo é normal, mas você não pode deixar o medo dominar o seu corpo. Porque ele vai passar pela sua mente, ele vai passar pelo seu subconsciente que você está com medo, você está com angústia. Porém, você precisa se lembrar de quem te mandou chegar até lá. No caso de Jacó, Deus tinha falado para ele, volta para sua parentela, volta para sua terra. E nisso, gente, tipo assim, eu estou te falando, volta. Então, se Deus está te falando, tá te direcionando, tá te levando a algum lugar, ele tá te falando, eu sou contigo, eu vou contigo, eu já estou aonde você está indo. Porque Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Deus conhece o ontem, conhece o hoje, e ele conhece uma fase sua que você ainda nem sabe que vai viver, que é o seu futuro. Então confie nas promessas do Senhor, porque é ele que vai te levar a viver isso. Beleza? E aí a gente vai chegar aqui, ó. Então Jacó teve medo, ficou angustiado. Ele teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos, ele tomou uma atitude, dividiu ali em 2 grupos, os rebanhos, os bois, os camelos. Depois ele pensou que Esaú ia vir atacar um grupo ou outro grupo. Tipo, se ele atacar um grupo, o outro escapa. Então eu vou ter uma estratégia aqui com as minhas próprias mãos e bora lá.
Porém, ele se lembrou que quem trouxe ele àquela terra, quem mandou ele retornar para sua casa foi Deus. E aí ele tem aquela chavinha que a gente precisa virar no momento da angústia, no momento do medo, no momento da aflição. Lembrar que quem sustenta a nossa vida, que quem nos mantém de pé, que quem nos leva para o nosso futuro, que quem nos coloca no caminho para que nós possamos viver a promessa, viver o nosso propósito, é Deus. Então ele mandou ele retornar para lá. Retorna, né? E nisso ele ficou com muito medo, ele ficou angustiado, mas ele se lembrou. E aí ele faz uma oração. E a oração de Jacó é desse jeito: Deus meu pai, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, é o Senhor, que me dissesse: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Se Deus prometeu para você: volte e eu vou te fazer bem, volta, neném, não fica com medo não, ele tá com você e ele já tá lá antes mesmo de você retornar. Passou algumas coisas, e aí ele fala ali, ele continua a oração, e ele fala: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que dão numerosas, não se pode contar. Ele volta novamente para a afirmação das profecias, para você entender o poder que tem a palavra. Ele volta para a profecia que foi falada até mesmo para Abraão lá no começo, que ele seria pai de multidões, que a sua geração não poderia ser como o céu, como as estrelas, como a areia. Então, tipo assim, ele vai voltar. Então a gente precisa guardar as promessas de Deus em nosso coração, para que no momento do medo e da angústia a gente possa professar a nossa fé, que a gente possa falar com a nossa boca as promessas do Senhor que foi já dita, que foi já liberada sobre as nossas vidas. E como lá em Abraão essas bênçãos continuam sobre nós, nós podemos usar as mesmas palavras, a mesma contexto de oração e orar nesse mesmo sentido. Se você está debaixo da presença, se você está firmado no Senhor, você pode se manter orando e buscando a mesma coisa. Então, assim, usa a sua boca. Não deixa que o medo domine a sua mente, domine seu corpo, porque o seu coração está entregue a Deus. A nossa mente, ela vai viver tentando nos tirar do caminho, tentando nos desviar daquilo que vai nos aproximar de Deus. Ela vai manter tentando fazer isso? Vai! Mas o meu coração, ele está firmado em Deus. O meu coração está firmado naquele que me deu a promessa. O meu coração está com os olhos fixados na terra prometida. O meu coração está fixado nas promessas que o Senhor me deu, do que Ele me falou, aonde Ele me levaria, da onde Ele me curou, do que Ele me transformou. E assim vai. Você precisa usar a sua boca para falar, para que o medo, a angústia não venha dominar a sua mente. E aí a gente vai, ele conversa aqui, tem um monte de coisa. E aí, chega no momento aqui, ó. Aquele momento da história que Jacó segurou um anjo, segurou um anjo, segurou um anjo. Esta musiquinha é neste momento da Bíblia. Então ela tá em Gênesis 32, no finalzinho do texto. E eu vou ler com vocês para que vocês entendam que a gente precisa ser disciplinados, a gente precisa ter foco, a gente precisa ter constância. Nós precisamos manter o nosso olho assim. Exemplo, Jacó olhou pro anjo. Aqui na minha Bíblia fala um homem, mas depois no final fala que foi, tipo, ele viu Deus face a face. Então, tipo assim, Jacó olhou pro anjo. Só que através do anjo tinha a bênção. Ele não olhou o anjo e falou: vai me destruir, oh meu Deus, isso é mais forte do que eu. Não, ele foi lutar, ele fixou-se no anjo e falou: atrás de você há a minha bênção, e é ela que eu vou alcançar. Ô glória! Aleluia! E aí eu vou ler aqui com vocês. Gente, eu sei que o vídeo já deu 23 minutos, mas a palavra de Deus, ela é quente, ela é fervorosa, ela precisa ser falada para transformar a sua vida, para quebrar as barreiras, para que você tenha libertação, para que você tenha cura, para que o medo, a angústia, a depressão não tenha mais domínio sobre a sua vida, porque o Deus vivo habita em você, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que justifica, aquele que está dentro de você, te transformando, te libertando. Então assim, deixa Deus falar, deixa Deus te usar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te mostrar a direção. Não para no meio do caminho não, porque se ele tivesse desistido nesta parte aqui que eu vou ler pra vocês, ele não teria alcançado a bênção e ele não seria, teria sido tão importante o que ele fez. Então bora ler comigo. Ó, se você quiser acompanhar aí, é Gênesis 32, 24, beleza? Jacó ficou sozinho e o homem lutava com ele até romper do dia. Vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. Vendo que não podia com Jacó,
Porque o cara tava ali, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou lutar, a minha bênção eu vim buscar, eu vim buscar, eu vou buscar. Você é só um ser, mas atrás de você tem a minha bênção e é por isso que eu vou lutar. E aí, ele toca na sua articulação. Tipo assim, sabe quando já tá tudo, você tá lutando, aí vem alguém e cutuca a sua ferida, cutuca a sua dor, e aí você, tipo assim, tenta tirar os seus olhos aquilo ali, porque a dor tem esse costume de tirar os nossos olhos do nosso propósito para que a gente fixe na onde ela tá vindo. E aí ele vai na sua articulação, na junta de sua coxa, e a junta da sua coxa se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. Neste momento, ele passou de trapaceiro para ter outro nome, para ter uma nova identidade, para ter uma nova vida, porque ele passou pela prova, ele passou pela luta com os olhos fixados no Senhor, com os olhos fixados na sua bênção, com os olhos fixados no que ele foi buscar, e ele não se desviou. Então Deus falou: você já não é mais aquele homem que no começo, que tentou... que comprou a primogenitura do seu irmão, trapaceou o seu pai, desde o ventre da sua mãe, pegou pelo calcanhar do seu irmão. Não é mais aquele homem que tentava trapacear, que tentava dar jeitinho, que mudava os contextos. Hoje você é uma nova criatura, hoje você é um novo homem, hoje eu te faço outra pessoa. Então Jacó se torna Israel. Olha esse nome, Israel, gente. E dali começa uma nova história, começa um novo tempo, porque Deus transforma a sua história, Deus transforma a sua vida. Quem você é hoje, você já não vai servir mais daqui uns anos para ser. Então deixa Deus te mudar, deixa Deus transformar a sua história, porque esse versículo é sensacional. E aí, Israel, pois você lutou com Deus e com os homens prevaleceu. E com os homens prevaleceu. Ele não olhou se era Deus, ele não olhou se era nada. Eu vim buscar a minha bênção. Eu não quero saber se é anjo, eu não quero saber se é homem, mas a minha bênção está através de você. Eu vou lutar, eu vou conquistar, eu vou alcançar. Determinação, foco, disciplina, mantém, não para, vai. Você vai alcançar e Deus vai mudar a sua história. E novamente Deus vem. Provérbio, mantém, busca minha disciplina, busca meu discernimento, meu ensinamento. Não para, foca, vai, você consegue. E aí Jacó pergunta: me diga como você se chama. E ele respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Hoje você pode passar por todas as lutas. Hoje você pode ser a pessoa que você nunca imaginou ser. Pessoa que trapaça, que mente, que rouba, que faz o que for. Mas Deus está disposto hoje a entrar na sua vida e transformar a sua história. Então abra os seus olhos. Fixe seus olhos na bênção. Fica seus olhos no Senhor. Fixa seus olhos naquele e único e exclusivo que pode mudar a sua história. E quando você tiver um foco, nada que entrar no caminho, se não for para te acrescentar, você vai falar: isso não me pertence, porque eu quero aquilo lá. E não importa se é homem, não importa se é anjo, você vai lutar e você vai alcançar a sua bênção em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado. Era para ser um videozinho rapidinho de 15 minutos, mas eu me empolguei e tá tudo bem, porque essa história, essa palavra fala muito comigo de disciplina, fala muito sobre mudança de história, mudança de vida, mudança de perspectiva, fala sobre processo. Ele teve que fazer tudo que a índole dele desde o começo fazia, mas ele foi mudando ao longo do tempo. Ele saiu de perto da sua parentela, daqueles que era a sua casa, foi para um outro contexto, mesmo sendo seu tio no final das contas. Luta por aquela mulher que ele se apaixonou, tem vários filhos, e ali já se começa a se cumprir uma promessa também feita lá a Abraão, porque Abraão seria pai. E ali, no caso, Abraão se tornou pai de Isaac.
Isaac se tornou pai de Jacó, mas você já consegue ver aqui, e Jacó se tornou pai de 11 filhos, e dali imagina de 11 quantos filhos teriam, esses filhos quantos filhos teriam, e assim começou a nossa geração. Então que você possa ser tocado por essa palavra, ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Deixa Deus te tratar no seu processo, mas olha com seus olhos fixados nele e fale: eu vim buscar a minha bênção, eu não saio daqui sem ela, independente do que vier. E lembre-se, a sua ferida muitas vezes ela vai entrar somente para que ela possa tirar o seu foco. Então assim, a sua ferida Deus vai te tratar, mas não é no tratamento que você tem que tirar o foco, porque às vezes quando trata dói, a ferida que você mexe, que você cutuca, vai doer, mas os seus olhos têm que estar fixados naquele que te chamou, e você vai olhar e falar: pode tratar, Deus, tá doendo, mas os meus olhos continuam fixados em ti, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa foi a palavra de Deus. Eu vou tentar trazer uma pelo menos por dia, ou um dia sim, um dia não. E daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa ter falado com vocês. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.